educação, isto e aquilo e o contrário de tudo. Ora, uma outra maneira de se compreender o que a educação é, ou poderia ser, é procurar ver o que dizem sobre ela pessoas como legisladores, pedagogos, professores, estudantes e outros sujeitos, um tanto mais tradicionalmente difíceis de entender, como filósofos e cientistas sociais. Nos dois dicionários brasileiros mais conhecidos, a educação aparece definida assim: ação e efeito de educar, de desenvolver as faculdades físicas, intelectuais e morais da criança e, em geral, do ser humano, disciplinamento, instrução e ensino. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, Caldas Aulete. Ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações jovens para adaptá-las à vida social, trabalho sistematizado, seletivo, orientador, pelo qual nos ajustamos à vida, de acordo com as necessidades ideais e propósitos dominantes. Ato ou efeito de educar, aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas, polidez, cortesia. Pequeno Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda. Um pouco mais adiante, vamos ver que o miolo de cada uma destas definições do dicionário pende para um dos lados em que se reportam as maneiras de explicar o que é educação e é a que serve. Na letra da lei, a coisa não muda muito. Ao pretenderem estabelecer quais os fins da educação no país, os nossos legisladores, pelo menos em teoria, garantem para todos o melhor a seu respeito. Eles falam sobre o que deve determinar e controlar o trabalho pedagógico em todos os seus graus e modalidades. De certo modo, falam a respeito de uma educação idealizada ou falam da educação através de uma ideologia. Ver o que é ideologia nesta mesma coleção. Artigo 1º. A educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tem por fim. Letra A. A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade. Letra B. O respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem, o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional, desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua participação na obra do bem comum, o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio. F. A preservação do patrimônio cultural. G. A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe ou raça. Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Mas, do outro lado do palco, intelectuais, educadores e estudantes fazem e refazem todos os dias a crítica da prática da educação no Brasil. Eles levantam questões e afirmam que, do ministério à escolinha, a educação nega no cotidiano o que afirma na lei. Não há liberdade no país e a educação não tem tido papel algum nos últimos anos para a sua conquista. Não há igualdade entre os brasileiros e a educação consolida a estrutura classista que pesa sobre nós. Não há nela nem a consciência, nem o fortalecimento dos nossos verdadeiros valores culturais. Um grupo de estudantes candidatos à direção da UNE resume parte desta crítica e reclama para a luta estudantil itens que, com alguma variação de linguagem, quase poderiam caber nas leis do ensino. Os homens discriminados como negros, velhos, crianças, homossexuais, mulheres, descobrem que, nestes anos todos de dominação, a força imensa que mexeu e transformou a face do planeta nasce de cada oprimido, de cada explorado.
de cada homem, de cada mulher. Descobrem a origem e o fim de toda a atividade humana, o próprio homem. Corações e mentes se abrem para uma nova vida e rompe uma nova consciência. A percepção ampla e profunda das ações e relações entre os homens é inerente e inseparável de qualquer trabalho de produção, veiculação ou discussão cultural. E buscar todos os meios para que todo esse trabalho floresça, para que toda essa força contida venha à tona, é função nossa, das entidades estudantis. Criar condições para que, através da manifestação de todos, possamos perceber os anseios, as contradições de cada um, do homem e de toda a sociedade, ampliar as ideias sobre o trabalho cultural, abranger o homem, as suas relações, as discriminações raciais, sexuais, etárias, a moral e o poder, a dominação. Romper esse limite, soltar a cabeça, as mãos, os pés, o corpo para a realidade inquieta, questionadora, destruir as regras do jogo, subir no palco e invadir os camarins do mundo, assumir o papel de agentes da história, representar a vida. Voz ativa, cultural. Sem rodeios. As leis do ensino no país garantem que a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. A família cabe escolher o gênero de educação que deve dar a seus filhos. O direito à educação é assegurado pela obrigação do poder público e pela liberdade de iniciativa particular de ministrarem o ensino em todos os graus, na forma da lei em vigor, pela obrigação do Estado de fornecer recursos indispensáveis para que a família e, na falta desta, os demais membros da comunidade se desobriguem dos encargos da educação, quando provada a insuficiência de meios, de modo que sejam asseguradas iguais oportunidades a todos. Artigo 2º e 3º da Lei 4.024. Mas, se entre o pensado e o vivido há diferenças, as pessoas do país protestam e cobram de quem faz a lei que pelo menos ela seja cumprida, que haja liberdade na educação e através dela, que a escola exista para todos e seja distribuída por igual entre todos. Assim, os docentes universitários reunidos no Encontro Nacional de Associações escreveram o seguinte no documento final: o regime político e o modelo socioeconômico impostos nos últimos anos à nação brasileira produziram danos marcantes na qualidade do ensino de nossas escolas, seja pela repressão político-ideológica que se abateu sobre toda a comunidade, seja pelo caráter flagrantemente antidemocrático de suas leis e decretos, que se reflete na elaboração e modificação ilegítimas de regimentos e estatutos das universidades. A política educacional implantada levou à progressiva desobrigação do Estado com o custeio da educação e a expansão do ensino privado. Assim, a educação está aberta à ação dos empresários do ensino, sujeita às leis da iniciativa privada, sendo negociada como mercadoria entre as partes interessadas em vender e comprar, o que revela o caráter elitista do atual processo educacional no Brasil. Boletim Nacional das Associações de Docentes, número 3. A fala do poder que constitui a educação no país propõe o exercício de uma prática idealizada. A fala dos praticantes da educação, os educadores, faz então a crítica da distância que há entre a promessa e a realidade. Faz mais. Denuncia a alteração para pior das próprias leis que dizem o que é e como deve ser a educação no Brasil. Não há apenas ideias opostas ou ideias diferentes. A respeito da educação, sua essência e seus fins, há interesses econômicos, políticos,
que se projetam também sobre a educação. Não é raro que aqui, como em toda parte, a fala que idealiza a educação esconda, no silêncio que não diz, os interesses que pessoas e grupos têm para os seus usos. Pois, do ponto de vista de quem a controla, muitas vezes definir a educação e legislar sobre ela implica justamente ocultar a parcialidade destes interesses, ou seja, a realidade de que eles servem a grupos, a classes sociais determinadas, e não tanto a todos, a nação, aos brasileiros. Do ponto de vista de quem responde por fazer a educação funcionar, parte do trabalho de pensá-la implica justamente em desvendar o que faz com que a educação, na realidade, negue e renegue o que oficialmente se afirma dela na lei e na teoria. Mas a razão de desavenças é anterior e, mesmo entre educadores, ela tem alguns fundamentos na diferença entre modos de compreender o que o ato de ensinar afinal é, o que o determina e, finalmente, a quem ele serve. No próximo vídeo, pessoas versus sociedade, um dilema que oculta outro. Muito obrigada a todos e todas pela atenção dispensada.